Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé? Já quero convidar o irmão do violão, né? Está aqui dedilhando já o instrumento. Graças a Deus, Deus nos permitiu estarmos aqui essa noite. E com alegria nós queremos louvar a Deus, queremos exaltar o seu grande nome, porque só Ele é santo. Eu gostaria de fazer uma leitura com os irmãos, que está no Salmo 133. Louvado seja o teu nome, Senhor. Salmo 133, um salmo de Davi, um cântico de romagem. Fala da excelência da união fraternal. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? O salmista aqui, ele faz o uso de uma linguagem poética, né? Uma poesia, comparando a comunhão fraternal dos irmãos, a união, a unidade, aquilo que eles tinham de mais precioso naquela época. Eles achavam que era o óleo perfumado que descia sobre a cabeça do sacerdote, que ungia o sacerdote, e o orvalho do Hermon, que revivificava, né? Trazia vida à terra, lugar seco, porém, quando saía aquele orvalho, fazia com que a terra se tornasse produtiva. E assim ele compara essa unidade dos irmãos, essa união dos irmãos, com essas duas figuras de linguagem, né? E ele mostra o quão importante é a união, o quão importante é a união na família, a união na igreja, a comunhão. Este momento que nós estamos passando aqui é um momento precioso, um momento que nós devemos aproveitar. Nós possamos a cada dia valorizar mais e mais esse momento na presença de Deus. Que o Senhor trabalhe na nossa vida, no nosso coração, para que nós possamos liberar este amor, né? Esse amor que Jesus nos fez transbordar. Nós possamos espalhar esse amor por onde quer que a gente for, para que a gente possa ser visto como um discípulo de Jesus. Possamos cada dia ser mais parecidos com Jesus, espalhar essa união, esse amor, por onde quer que nós vamos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por este lugar, por esta porta aberta, Senhor, pela liberdade que temos, Senhor Deus, de poder falar a Tua palavra, de poder ouvir a Tua palavra, de podermos Te louvar, Senhor, adorar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã neste lugar, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de estarmos aqui em comunhão. Nos ajuda, Senhor, a termos a comunhão uns com os outros. Nos ensina a perdoar, Senhor Deus, aqueles que muitas vezes falam e não percebem que a gente se ofende com alguma palavra, Senhor. E nos ensina a perdoar também, Senhor Deus, e a pedir perdão, Senhor Deus, para sermos cada vez mais parecidos contigo. Nos ajuda a refletir a Tua imagem, nos ajuda a exalar o Teu bom perfume, a espalhar o Teu amor, Senhor Deus. E nós possamos, como igreja do Senhor, viver essa unidade, viver a união, Senhor Deus. Que o povo lá fora possa ver isso em nós aqui dentro, Senhor.
e que nós possamos espalhar isso lá fora também, Senhor. Que as almas sejam acrescentadas a este lugar, que nós possamos cair na graça do povo e as almas aumentarem, Senhor, o número, Senhor Deus, aqui dentro, Senhor, de pessoas salvas, alcançadas por Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor venha tomar a direção deste culto. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor que nós temos trazendo em nossos lábios, do nosso coração para Ti, Senhor. Move-te em nosso meio, Senhor. Tu tens liberdade neste lugar. Obrigado, Senhor Deus, por nos receber, Senhor, nos fazer filhos Teus, Senhor. Nós queremos Te honrar, nós queremos Te adorar, Senhor Deus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nós Te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Uma boa noite. Como o Rogerinho falou, aproveitar esse tempo. Aproveita esse tempo. Entregue o seu louvor. Entregue sua vida a Cristo com toda a sua força essa noite. Aleluia. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. Ontem estava em meu interior, me escondia em Ti, Senhor, mas Teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia nas trevas. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia nas trevas. Por Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me eu renasci quando Te conheci. Tu me chamaste. Glorioso dia nas trevas. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia nas trevas me resgatou. Mais uma vez bem alto assim, ó. Tu me chamaste e eu voltei. Glorioso dia nas trevas. Tu me chamaste e eu voltei. Glorioso dia nas trevas. Aplauda o santo nome do Senhor nessa noite. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, Tu
tua beleza então contemplar, com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com os meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Renova-me, Senhor. Já não quero ser. Renova, Senhor. Põe em mim teu, porque tudo que há dentro de mim necessita ser, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Espírito, enche a minha vida, enche-me, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos e em louvor te adorar, meu coração eu quero diante do teu altar. Mais alto, uma vez assim, ó. As minhas mãos e em louvor, meu coração eu quero diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aplauda o santo nome do Senhor. Aleluia.
Boa noite. Tomem seus assentos, irmãos. Obrigado, Julinho. O homem toca bateria, toca violão, toca baixo. É muito dom para um homem só, por isso tem gente no banco. Deus viu alguma coisa especial nele para dar tanto serviço. A gente faz uma coisinha só e... Irmãos, que bom que estamos aqui mais uma vez. Estamos felizes? Estamos felizes, Felipe? Amém. Vamos continuar então o nosso estudo da carta aos Hebreus. Finalmente nós vamos sair do capítulo 6, né, irmãos? Vamos finalizar o capítulo 6. Confesso que eu achei que ia ser mais rápido, porque alguns livros a gente consegue estudar um capítulo por vez, né? Mas eu, para surpresa de vocês, eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Quando eu me lembro quando eu me converti, eu lembro que esse nome assim tinha alguma coisa, esse nome me atraiu. E assim, eu nutria um desejo assim, de falar de Jesus, de falar sobre a pessoa de Jesus. Esse nome me atrai. Quando eu me lembro que hoje não mais, mas antigamente eu pegava aquelas Bíblias que tinha as falas de Cristo em vermelho, lembra? Eu queria ler só aquilo dali. E ficava imaginando ele falando aquelas coisas. Aí, ficava imaginando as pessoas ouvindo ele falar, né? Como será a voz dele? Talvez seja por isso que eu nutro em mim uma vontade de estar com ele um dia. Assim, eu não peço para morrer, né, irmãos, mas assim, eu estou ansioso pelo dia que eu vou poder sentar numa mesa. Eu estava falando com o nosso pastor e eu estava conversando com ele, o Júlio César e o irmão Ademir, que para mim, muita gente acha que alimenta a ideia de que o céu, né, ser ruas banhadas de ouro, né, e não vai ter problemas, e aquelas coisas todas, mas para mim o céu será uma mesa. Eu tenho para mim essa ideia de que o céu vai ser uma mesa. Essa mesa onde eu vou poder estar sentado, conversando com Cristo, né, onde não vai haver tempo, né? O tempo, o cronos, o tempo cronológico não mais vai existir e a gente vai poder sentar ali com Ele e ter uma conversa, sem se preocupar com o tempo que nós vamos estar sentados, mas ouvir dele algumas coisas, perguntar, questionar, contar histórias, né, como se ele já não soubesse. Lembra aquela vez? Por que aconteceu isso? E ele explicando para a gente com toda a paciência, com todo o tempo, porque nós vamos ter a eternidade a nosso favor. Por isso eu acho que para mim o céu vai ser uma mesa. Eu acho até que vai ter café, meus irmãos. A gente sentar, tomar um café. Estou falando isso porque isso que eu pensava que a carta aos Hebreus seria mais rápido, mas ela é muito centrada na pessoa de Cristo. E quando se fala de Jesus, não dá para passar rapidamente, não dá para passar por cima, né? Não dá para ter uma visão abrangente. Quando fala de Cristo, a gente tem que extrair tudo que ela tem para falar. Aprender o máximo que a gente puder sobre Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Não há evangelho sem Cristo, né? Não há louvor sem a pessoa de Cristo. Não há palavra pregada se não estiver centrada na pessoa de Cristo. Porque se você tira Cristo, tudo deixa de existir. A palavra diz que tudo foi criado por meio dele e todas as coisas são sustentadas por ele. Não é o fato de que somente foi criada por ele. Se tirar ele, tudo sucumbe. Toda a nossa fé deixa de existir. Então, por isso que eu acho importante a gente ficar, né, remoendo um pouco mais. Se a gente for tirar as lições dos livros, passa um capítulo, né, um capítulo de Hebreus por estudo quase. Mas eu acho necessário e eu acho gostoso isso.
A gente não tem pressa, meus irmãos. Se a gente não conseguir terminar nesse lado da vida, a gente termina lá, né? Senta na mesa lá com ele, conversa. A gente vai descobrir até quem escreveu essa carta. Chega lá, a gente vai perguntar, quem foi aí de vocês que escreveu? Foi eu. Vem cá, então. Vamos terminar o nosso estudo. Nem vai precisar, né, meus irmãos? Nem vai precisar. Então a gente vai continuar a partir do versículo 13, capítulo 6, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Aí a gente chegou no capítulo 12, no versículo 12, lembra? Ele está falando sobre a certeza da salvação. Volta no 12 para mim, faz favor, no versículo 12. Ele terminou falando para a gente sobre a certeza da salvação. E ele terminou com esse versículo aí, para que não vos torneis indolentes ou negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade ou paciência, né? Mudou a versão? No meio da leitura? Tem que ser rápido, né? Para que assim recebam o que Deus prometeu. Ele termina falando que nós devemos ter certeza da nossa salvação, e a nossa certeza está firmada em algo, que agora ele vai explicar o porquê que nós devemos ter certeza. Ele diz que nós devemos ser imitadores daquelas pessoas, ou seja, seguir bons exemplos. Eu sempre falo para as minhas filhas, e para os meus colegas, e assim para a gente como casais também, nós devemos ter bons exemplos a seguir. Por isso eu sempre chamo a atenção, né, para a necessidade disso daqui, dessa comunhão, de a gente andar com pessoas. Não é errado a gente ter pessoas, eu falo para os jovens, não é errado tu ter amigo lá fora, não é errado tu ter amigo lá no teu trabalho, na tua escola, mas é de suma importância a gente ter amigos crentes, amigos na igreja, que vão nos ajudar nos tempos de dificuldades, nos nossos tempos de dúvidas, para que a gente possa estar firme, fortalecer a nossa fé. Quantos casamentos, meus irmãos, têm sido destruídos porque o marido ou a esposa começaram a andar com pessoas que não professam a mesma fé? Casamentos sólidos, que a gente achava que pessoas que se amavam, que tinham uma família correta, e de repente as coisas foram se desestruturando. Primeiro passo é deixar de congregar, daqui a pouco ele não tem mais amigos crentes, e nós somos seres influenciáveis. Inevitavelmente nós vamos ser influenciados pelo meio onde a gente está. Eu experimento isso todos os dias no meu trabalho. Volta e meia eu tenho que ir. Se eu deixar de vir em 2 cultos, os filhos das trevas lá já começam a me contaminar. Aí volta e meia eu tenho que procurar um amigo crente para conversar. E a pessoa vai se influenciando por essas amizades. E o primeiro passo é deixar de vir na igreja. Deixa de congregar. Eu não preciso estar na igreja para ser salvo. Com certeza, meu irmão, não precisa mesmo. Eu não preciso ter amigo crente. Aí ele se afasta. Até que aqueles amigos dele, que não professam a mesma fé, começam a contaminar ele. Mas eu vou para lá para influenciar. Não vai, meu irmão, não vai. O ditado diz é que uma laranja podre apodrece todo o cesto, não que o cesto vai fazer a laranja podre ficar boa. Então ele fala que nós devemos ser imitadores e ter paciência. E agora ele vai, a partir do versículo 13, começar a nos dar base para essa certeza da salvação. Por que você precisa ter certeza? Nós vimos que nós devemos ter certeza. Mas com base em quê? Que provas? No que essa certeza está fundamentada? Aí ele vai falar no versículo 13. Vamos ler? Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão.
querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, depois de nos confortar com uma segurança inabalável, agora o autor vem nos confortar com uma promessa que não pode ser quebrada. Em nenhum momento desse livro, meus irmãos, eu vejo o autor nos incentivando a ter dúvidas da salvação, a sermos crente que balança entre a certeza, entre a convicção e a dúvida. Uma hora temos certeza, uma hora temos dúvida, uma hora eu faço isso, uma hora eu não. Ele está nos conduzindo a um caminho de convicção, de certeza, mas não negligenciando a nossa responsabilidade. Lembra que a gente viu na semana retrasada sobre a nossa responsabilidade na salvação, o mistério que a gente não conhece, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a gente não sabe até onde um vai e aonde o outro começa. Deus é soberano na salvação e nós devemos ter certeza, porque ela não depende de nós, mas nós temos responsabilidade com as nossas ações, com as nossas atitudes, de nós, lembra de cultivar a nossa fé, para que não seja como um terreno baldio. Você ganha um terreno de herança, você não fez nada para receber, mas se você não cultivar esse terreno, ele não vai dar frutos, vai ser só uma terra jogada lá, não vai deixar de ser um terreno, mas está lá, não dá frutos, você não desfruta da sua herança, você não desfruta da salvação, vive como uma pessoa triste, como uma pessoa que não foi salva, às vezes até pior, dando mau testemunho, porque vive mais triste do que uma pessoa que não é salva, porque não nutriu, não cultivou a sua salvação. Então o autor, ele está sempre nos incentivando a caminhar, a trilhar esse caminho de convicção, e agora ele vai nos dar base para isso. Por que nós devemos ter certeza? Ele começa dizendo que é uma promessa segura. Olha o que diz no versículo 13 ao 17. Ele diz assim: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele não só fez uma promessa, ele queria que Abraão tivesse a convicção dessa promessa, e para ter convicção dessa promessa, ele fez um juramento. Ele diz que as pessoas juram por alguém que é maior. Quantas vezes você falou, eu juro por Deus? Quando você fala que você jura por Deus, você está dando legalidade para que Deus venha cobrar essa conta caso você quebre essa promessa. Está falando de uma época que não tinha juiz, não tinha tribunal. Quanto tempo atrás, meus irmãos, aqueles homens honrados no passado, quando apertavam a mão e diziam, está fechado. Um aperto de mão era uma... Não é verdade? Apertou a mão, fechado, fechado. Deu a mão, acabou-se. Podia perder no negócio, podia acontecer o que foi, negócio fechado. Fio do bigode. Antigamente era um fio do bigode, né? Com o fio do bigode, jogou na mesa, acabou-se. Não tinha mais necessidade de reforçar isso. Era uma coisa inquebrável. E quando Deus faz um juramento, Ele não faz por alguém superior a Ele, porque não tem ninguém superior a Ele para jurar. Quantas vezes a gente fala, né? Juro pela minha mãe. Que medo. Né? Não faz isso, bate na boca. Não jura pela mãe, com certeza vai quebrar esse juramento. Mas Deus jura por si mesmo. O juramento está dando convicção. Então, eu estou prometendo, eu estou jurando, isso vai acontecer, pode ter certeza, pode estar convicto disso. Por isso o autor quer que nós tenhamos certeza da nossa salvação, porque a nossa salvação, ela não está condicionada às nossas ações,
não está condicionado ao que a gente pode fazer, mas está condicionado a uma promessa. E uma promessa feita debaixo de juramento. E não é jurando por qualquer pessoa, Deus está jurando por Ele mesmo. Pela sua fidelidade, pelo seu caráter. E como Deus, um dos atributos de Deus é Ele ser imutável, o que nós vamos aprender no culto do Aviva, sobre os atributos de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, Ele não pode quebrar essa promessa. Porque não é como nós que prometemos hoje e amanhã a gente muda de cabeça, muda de opinião, muda de ideia. Ele está jurando por alguém que não muda, por alguém que é imutável. Então, quando ele fala que ele jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Ele está usando um exemplo prático. Agora que ele deixou de usar exemplos teóricos e exemplos rebuscados, como ele usou nos versículos anteriores, agora ele está usando exemplos práticos. Ele trouxe Abraão para a jogada. Ele está contando a história de Abraão. Porque quem conhece a história de Abraão? Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, fez uma promessa para ele, ele saiu da terra da parentela e foi para um lugar que ele não sabia nem para onde era. E Deus foi levando ele, até que ele parou num lugar e ele recebeu a promessa de que ele ia ser pai de grandes nações. O teu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. E o tempo foi passando, meu irmão, ele já estava com 85 anos, vamos me corrigindo aí se eu errar as datas, 85 anos ele recebeu a promessa e nada. Até que Sara chegou, Abraão, chega aqui, vem cá, vamos conversar. Tu está velho, eu também, já passou tanto tempo, deita com a minha serva aqui, aí tu vai ter o filho e eu pego ele por adoção, né, e vai ser o nosso descendente. Abraão não deveria ter feito isso, eu acho, né? Ele tinha legalidade para não deixar isso acontecer, né? A culpa nem foi de Sara. Dizer, não, para aí, calma aí. Mas pegou. Só que não contavam com, como o irmão Ademir fala, né? Não contavam com o instinto de maternidade de Agar. Que depois que ganhou, não, para aí, o filho é meu. Aí ficou aquele problema. E ele já estava com quase 100 anos. E ele vai questionar Deus. E agora, assim? Quase 100 anos. Um filho aí que tive que mandar embora. Porque não era meu. Tem o meu servo aí que vai herdar tudo. Sara com a madre fechada. Não poderia ter filho nem quando deveria ter. Que era jovem. Quanto mais agora. Como é que vai ser? Aí Deus pega e fala, Abraão, vem cá. Tomar um gole d'água. Sai da tenda aí, Abraão. Vem aqui fora para nós conversar. Ele olha para o céu. Está vendo as estrelas? A tua descendência vai ser como essa. E a Bíblia fala que Adão creu isso e foi imputado por justiça. Ele creu no que dali, na palavra de Deus. E foi ali que Deus prometeu para ele. Tem Gênesis 22, 17 aí, nessa Bíblia de vocês? Se não tiver, eu procuro aqui. Na minha eu acho que tem. Tem na tua, Luciano? Volta mais um. Mais um. Abraão pôs naquele lugar o nome, tá? O Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz, na sua montanha, o Senhor Deus dá o que é preciso. Olha, mais uma vez, o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor não era um enviado de Deus, meu irmão. Isso era uma teofania. Não era um anjo do Senhor, era o anjo do Senhor, era o próprio Deus falando com Abraão. Isso era uma teofania, uma manifestação de Deus. Era Deus falando com Abraão. Pulou. O anjo do Senhor, lá do céu, chamou Abraão. Olha o que ele disse. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, ele pediu lá o filho dele. Lembra dessa passagem, né, irmãos? Que Abraão foi lá para sacrificar o filho dele. E é uma coisa interessante aí, porque quantos anos esse menino tinha? Quantos?
para carregar um feixe de lenha nas costas, porque ele foi à viagem, e o feixe de lenha ele carregou, não podia ser 5, 6 anos. Devia ter uns 10, 12, 14 anos. E se você pensar bem, Abraão poderia ter levado o feixe nas costas, não poderia? Por que o menino levou? Talvez porque fosse mais forte que o pai. Mais jovem, Abraão, 100 e poucos anos, né? Quando ele chegou lá, ele vai subir o monte. Então é de se pensar que Abraão não teria força para agarrar esse menino à força. Teria força para agarrar esse menino. Talvez, chegando lá, ele conversou com o menino e contou o que é que poderia ter acontecido, né? A Bíblia não fala, mas ele deve ter contado para o menino. Acontece assim, assim, assim. Porque ele não tendo força para amarrar o menino, mas o menino foi amarrado e foi colocado sobre a fogueira, sobre a lenha. Talvez uma espécie de quem se entregou pelo sacrifício. Assim como Cristo fez por nós, ele não foi levado à força para a cruz. Ele foi amarrado, mas porque ele deixou. E esse menino da mesma forma. Aí quando ele levanta o cutelo, não foi um anjo que veio falar. Não foi um emissário. Deus não estava lá sentado no trono e mandou alguém falar com Abraão. Ele mesmo falou com Abraão. Ele mesmo falou. E ele diz, por que você não me negou seu próprio filho? Olha o que ele diz, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia do mar, e eles vencerão os inimigos. Deus jurou a Abraão, pelo seu próprio nome. Há uma certeza mais, uma convicção mais certa do que essa? Há uma prova maior do que essa, de que ele iria cumprir? Ele está chamando essa testemunha para a gente. E Abraão não tinha prova nenhuma, só a palavra de Deus, só o juramento de Deus. Mas a Bíblia diz que ele creu nisso daqui. Ele recebeu essa promessa. Assim como nós hoje temos o juramento de Deus, a promessa de Deus como testemunha, de que nós seremos salvos. A certeza da salvação está fundamentada na promessa de Deus, no juramento de Deus, no caráter imutável de Deus. Não no que eu sou capaz de fazer, não no que você é capaz de fazer. A sua salvação não é assegurada pela sua aleatoriedade ou pela sua instabilidade, mas pela estabilidade de Deus na sua promessa. Irmãos, às vezes a gente não sabe nem sequer ser salvo, quanto mais fazer a manutenção da salvação. Tem dia que você não sabe nem se você quer ir para o céu, dá vontade de chutar o balde, chutar o pau da barraca, como as pessoas dizem, jogar tudo para o ar. Mas algo aqui dentro, algo que testemunha com o meu espírito e diz, não vale a pena. Não vale a pena, meu irmão, não é uma opção. Essa instabilidade não pode dar segurança, meus irmãos. Essa instabilidade não pode nos levar a lugar nenhum. Se Deus fosse nos salvar somente quando a gente quisesse ser salvo, Ele já teria um livro dessa grossura cheio de rabisco. Hoje Ele quer, amanhã Ele não quer, hoje Ele quer, amanhã Ele não quer, hoje Ele não quer. Riscando e escrevendo, riscando e escrevendo. Mas a caneta de Deus não apaga. Depois que o seu nome foi escrito, depois que Ele prometeu, e depois que Ele jurou, pelo seu caráter imutável, nós podemos ter certeza de que nós vamos ser salvos. Uma promessa segura, meu irmão. Em segundo lugar, ele jura por duas coisas imutáveis, que é a sua palavra. Muitas vezes, a gente quer muitas garantias de Deus a respeito do que Ele fala. A gente pede que Deus prove por meio de milagres,
Mas aqui diz: os homens juram por alguém superior a si mesmo, o juramento confirma o que foi dito, pondo um fim a toda contenda, a toda discussão, que depois que foi jurado já era. Ninguém mais discute, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. E Deus confirma com o juramento. Porque, versículo 18, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta: a sua promessa e o seu juramento. A sua promessa e a sua palavra. Deus prometeu, Ele deu a palavra. Muitas vezes a gente quer provas de Deus por meio de milagres, confirmações, mas nós devemos crer, assim como Abraão, que nós temos a sua palavra, é a sua promessa. Tudo que está escrito aqui a meu respeito, meu irmão, e o que Deus tem prometido para mim, é a garantia de que Ele vai cumprir. Eu não preciso, como uma criança, que quando a gente pede uma coisa para o pai, lembra? Quando ele era criança: pai, tu vai me dar isso? Vou dar. Quando? Quando sair o pagamento. Ou no Natal. Antigamente no Natal era mais longe a promessa. Hoje a gente está com a condição um pouquinho melhor, a gente está encurtando essa distância. Mas passava 10, 8 horas, meia hora, 1 hora, um dia ele vinha do: o pai vai dar mesmo? Vou dar. Vai mesmo? Vou dar. Nós temos a palavra. O que Deus falou é imutável. Duas coisas que não podem mudar. Duas coisas imutáveis. Uma é a sua palavra, que é a sua promessa, uma segurança. E o segundo é o seu juramento, por causa do seu caráter imutável. Por meio de duas coisas, das quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Agora ele entra no segundo ponto. Ele fala que nós devemos crer, porque Deus confirmou por duas coisas que não podem mudar, que é a sua palavra, a sua promessa e a sua juramento, seu juramento. Só que agora ele traz 3 lições para a gente. Ele fala: sejamos firmemente encontrados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nossa proposta. Nos refugiamos. Esse refúgio aqui faz lembrar de Números, que fala da cidade refúgio, lembra? Você ouviu falar da cidade refúgio? Já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar da cidade refúgio? Então vamos abrir Números capítulo 35, em versículo 11. Números, se você quiser abrir aí, você abre. E a gente vai ver do que ele está falando. Volta 1. Dissesse ao povo de Israel o seguinte: quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, ou cidade refúgio, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará salvo do parente da vítima que estiver procurando, ou o vingador de sangue, procurando vingança, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Eram cidades, e se eu não me engano, 6 cidades está lá. Escolham 6 cidades para fugitivos. 6 cidades estrategicamente colocadas, onde quando acontecesse um acidente e alguém matasse alguém que não fosse por querer, depois a lei ele continua, que não fosse por querer, ele estivesse um lugar para onde ele pudesse se refugiar e ficar guardado ali, para não ser morto sem um julgamento. Ele está falando aqui, nós que já nos refugiamos. Essa cidade de refúgio é uma sombra de Jesus Cristo, é algo que remetia ao nosso verdadeiro refúgio, a nossa verdadeira cidade de refúgio, que é Cristo. É ali que nós podemos nos refugiar para ser guardado do nosso crime, da nossa culpa. Cristo é o nosso refúgio. Cristo é a cidade a qual nós podemos estar guardados, é o lugar onde nós estamos guardados. Sem Ele, meus irmãos, o vingador de sangue está aí, aquele que cobra o pecado, está ao nosso derredor, querendo tragar. E aonde você vai se refugiar? Aonde você vai se esconder? Para onde você vai fugir? Em Cristo. Ele é nosso refúgio.
Ele é o nosso lugar de segurança. E ele fala na parte B do versículo 18, que nós sejamos firmemente encontrados em nós, que sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele. Só vai tomar posse dessa promessa, desse juramento, quem está guardado em Cristo, quem está refugiado em Cristo, porque Ele é o nosso guardador, Ele é o nosso refúgio. Por isso eu estava falando aqui no começo, que não dá para passar por cima de um texto desse, não dá para passar por cima de uma passagem dessa, meu irmão, e falar brevemente, rasamente a respeito disso. Meu irmão, não existe nenhum lugar, não é que não existe nenhum lugar mais seguro, é que não existe nenhum lugar seguro no qual nós possamos nos refugiar que não seja em Cristo. Ele é o único lugar, a única pessoa para a qual nós devemos correr. Estamos condenados pelos nossos pecados, o crime já foi cometido, o julgamento já está sendo feito, o processo já está correndo. E se nós não nos refugiarmos em Cristo, a condenação é certa, a morte é certa, não tem para onde correr. Ele é o único. Não é que é um, é o único. Não tinha outro lugar onde as pessoas poderiam se refugiar que não fosse essa cidade. Se não estivesse ali, o vingador de sangue poderia matar aquele homem. Tinha o direito de matar, tinha o direito de vingar. Porque se ele não se refugiasse na cidade de refúgio, ele estava declarando abertamente que ele estava disposto à briga, disposto à guerra. E quando uma pessoa não corre para Cristo, não se refugia em Cristo por causa dos seus pecados, ele está batendo no peito e dizendo que não precisa dessa segurança. Ele não precisa ser guardado. E você acha que não tinha pessoas que não corriam para essa cidade? Talvez alguém não tivesse corrido. Talvez alguém preferisse enfrentar o perigo. Mas eu, conhecendo o poder e a força do meu pecado, eu não estou disposto a enfrentar esse perigo. Eu não estou disposto a enfrentar esse cobrador de vingança. Eu preciso correr para Cristo. Porque foi Ele que morreu pelos meus pecados. Ninguém poderia pagar essa dívida. Eu sou publicamente culpado dos meus pecados. Não tem desculpa. Se eu for para julgamento, eu vou ser julgado, culpado. A sentença vai ser dada contra mim. E se eu não estiver com Ele, aonde eu estarei? Fomos feitos para a eternidade. E aonde nós vamos passar a eternidade? A Bíblia não dá nenhuma outra opção, meus queridos. Não diz para nós que nós podemos ir para cá ou para lá. Só tem um caminho. Só um homem pelo qual nós possamos ser salvos, é Cristo. Porque foi só Ele que pagou essa dívida. Aquele sacrifício na cruz, só Ele poderia ter sofrido. Por isso ninguém levou Ele para lá. Foi Ele que se entregou, voluntariamente, conhecendo os seus pecados. Por isso é tão importante nós conhecermos sobre a imutabilidade de Deus. A imutabilidade do caráter de Deus quando Ele fez uma promessa e firmou essa promessa com juramento. Porque se Ele nos salvou quando nós éramos pecadores, sabendo que somos culpados, condenados, a sentença foi dada contra nós. Ele, sabendo disso tudo, Ele não morreu pelos meus pecados porque achou que eu poderia ser inocente. Ele sabia que eu era culpado. Sabendo disso, Ele foi lá e pagou a minha dívida. Morreu por mim. E se Ele fez isso um dia, Ele não vai mudar de ideia. Ele fez isso, prometeu e jurou e não vai mudar de ideia. Por isso a nossa responsabilidade em fugir para essa cidade de refúgio, para esse lugar de segurança que é Cristo. O único lugar, a única pessoa onde nós podemos fugir da condenação dos nossos pecados. Graças a Deus que nós temos Cristo. E Ele fala que nós temos essa esperança, versículo 19, como âncora da alma. Uma referência náutica a um barco, né, passando por meio de tempestade. Meu irmão, a âncora
ela não serve somente. E ele fala que essa segurança que nós temos em Cristo, essa esperança que nós temos, essa segurança que nós estamos refugiados em Cristo, e nós temos essa esperança como uma âncora da alma. O que ele está querendo dizer aqui, ele está puxando a referência de um barco ancorado em meio à tempestade. Ele não está dizendo que, ele não está pegando uma referência de um barco navegando em águas calmas. O barco, quando ele está passando por uma tempestade e as ondas estão muito revoltas, eles jogam a âncora para que o barco não seja virado, não seja tombado, não seja levado a pique. Essa esperança é a âncora que segura a vida de um crente. Em meio a uma vida, a vida de um crente é como uma navegação por mar revolto. Ele não está tirando o barco da tempestade, mas está segurando o barco em meio à tempestade. A nossa vida é cheia de incertezas, cheia de tribulações, cheia de dificuldades. Nós estamos cansados de saber disso. Nosso pastor pregou que nós não somos, nós não iríamos viver em tribulação. Vai ter dificuldade, mas não viver sempre em dificuldade. Dá para ter uma vida boa. E nós vamos ter uma vida tranquila, uma vida boa, mas nós vamos ter dificuldades. E nessas dificuldades, é essa âncora que nós vamos lançar ao mar, para que nós sejamos firmados, para que nós não sejamos levados a pique por meio da dificuldade, por meio das tribulações, por meio das tempestades da vida. E há um detalhe, que não pode passar despercebido, é que quando você lança a âncora, a tempestade faz com que a âncora afinque ainda mais no chão, no fundo do mar. Quanto mais a tempestade bate, a âncora ela é projetada para isso. Quanto mais balança, mais ela fica, mais seguro o bar fica. Não é assim a nossa esperança? Não é assim que a nossa esperança deve ser? O desviar não deve ser uma opção na vida do crente. A dificuldade não deve ser uma opção para você. Bateu a dificuldade, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja mesmo. Parece que depois que eu me converti, parece que ficou pior. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais. Não vai. Como se estivesse chantageando o pastor, ou chantageando o irmão que caminha com ele. Irmãos, o crente verdadeiro, a âncora, a esperança que ele tem, que aqui é usada a imagem de uma âncora, ela agarra cada vez mais com a dificuldade. Quanto mais as dificuldades vêm, mais ele se firma em Cristo, mais ele se refugia em Cristo, mais ele corre para Cristo. Desviar nunca foi uma opção, não pode ser uma opção e não deve ser uma opção. Nunca deve sair da boca de um crente a opção de abandonar a fé, de abandonar a igreja, de abandonar os caminhos do Senhor por causa das dificuldades, porque isso vai ser uma evidência de que você verdadeiramente não é uma pessoa convertida. Porque a pessoa convertida é justamente o contrário. Quanto mais bate, mais ela se agarra. Quanto mais sacode, mais ela se agarra. Quanto mais ela é puxada, mais ela se agarra em Cristo. Essa esperança é uma âncora que nos prende a Cristo, que nos aproxima dEle, que nos atrai a Ele, que nos mantém de pé, firme, inabalável. As pessoas olham, não entendem essa pessoa, cheia de dificuldade, ganha pouco, trabalha ruim, mas está ali, firme. Ganha pouco, eu trabalho ruim, eu usei o meu exemplo, meu. Mas ele não desiste, as pessoas não sei o que esse cara quer, e quando a gente vai pregar, ainda fala, exemplo que tu dá. Que Deus é esse? Que vida é essa? Só se ferra, só passa dificuldade, mas é essas dificuldades que me aproximam de Cristo. É as tempestades que fazem com que a minha âncora se agarre cada vez mais. E como diz Hernando Dias Lopes no seu comentário, citando um outro autor, ele diz que a âncora do mar, a âncora do barco aponta para baixo, mas a nossa aponta para cima. A do barco se agarra ao fundo do mar, a nossa se agarra ao mais altos céus, no trono celestial, onde Cristo está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, sendo o nosso advogado.
É nele que nós nos refugiamos, é para ele que nós corremos. Como o irmão mais novo, quando vai apanhar na escola, ele corre para trás do irmão mais velho. Eu não tinha irmão mais novo, então eu estava sempre correndo para o irmão, ninguém corria para trás de mim. Porque a diferença entre eu e o último é muito grande, então quando o último estava estudando, eu não estava mais. Era sempre eu que corria para trás, eu que apanhava mais. Tinha que ter esse irmão mais velho, quando eles não faziam briga, eles botavam briga. Aí quando a gente apanhava, eles defendiam. A gente tinha que ter alguém para correr, alguém para se refugiar, meu irmão. E é Cristo, é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro. A nossa âncora da alma. E ele usa um outro exemplo, o precursor. Ele fala assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus nos precedeu. Essa palavra, no seu livro, pode estar precursor. A palavra usada para traduzir esse termo é prodomos, que significa que fala sobre quando um exército ia chegar, ou quando uma comitiva ia chegar, eles enviavam uma pessoa à frente, essa pessoa ia à frente, abrindo o caminho. A tradução seria batedor. Você já viu na BR, quando tem uma peça muito grande, né, que tem um caminhão com uma peça muito grande, ou uma carga de muito valor, tem o batedor, o carro vai na frente, dando segurança, e ele vai trilhando o caminho que o batedor abriu. E eles usavam muito isso, quando eles iam para entrar, uma comitiva chegava na cidade, e o batedor ia abrindo o caminho. E Cristo foi o nosso batedor, foi o nosso precursor, foi Ele que adentrou o Santo dos Santos. Ele agora sai de uma metáfora que talvez não fosse conhecido por todos, a âncora, e agora ele puxa a memória dos leitores, que eram judeus convertidos ao cristianismo, a ideia do tabernáculo. Eles sabiam como é que era, eles eram judeus, e eles sabiam que existia um véu que separava o sumo sacerdote das pessoas normais. E ele diz que Jesus é o nosso batedor, que adentrou o Santo dos Santos, ou seja, ele deu a entender, e ele está mostrando para eles, que se ele é o nosso precursor, e ele entrou, então agora nós também podemos entrar. Ele abriu o caminho, ele rasgou o véu, ele nos levou a Deus, o caminho está aberto, está escancarado, nós não somos mais separados de Deus por esse véu grosso, espesso, que é o nosso pecado, a culpa que nós carregávamos. Ele agora rasgou o véu, abriu o caminho, entrou antes de nós para que nós pudéssemos entrar. E ele subiu aos céus para que nós pudéssemos subir. Ele está sentado à direita de Deus para que um dia nós pudéssemos, não, à direita de Deus nós pudéssemos estar lá. Ele vai nos levar. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso precursor, o nosso batedor. Ele abriu o caminho não vai ser aberto. O caminho já está aberto. O véu não vai se rasgar, o véu já está rasgado. Você não foi chamado para ser salvo. Você foi chamado para ser salvo já, não ser salvo escatologicamente, no futuro, quando o mundo acabar, quando Jesus voltar, não. Você foi chamado para ser salvo já. Cristo nos salvou já. Cristo abriu o caminho já. O véu está rasgado agora. A porta está escancarada. Se nós não entramos, então Deus sai e vem ao nosso encontro, mas não há mais divisão. Não há mais por que ter sofrimento. Não há mais por que ter culpa. Ele é o nosso precursor. Adentrou o Santo dos Santos, o santuário interior por trás do véu, onde Jesus nos precedeu e entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Para sempre. Não é um sumo sacerdote, não é um sacerdócio finito. É um sacerdócio para sempre. Substituiu o sacerdócio levítico. Nós temos agora o nosso sumo sacerdote, que não entrava para expiar os nossos pecados todos os anos. Ele fez isso de uma vez por toda. Pegou o véu, enrolou, jogou fora, pagou os pecados de uma vez por toda. Não existe mais. Acabou os sacrifícios. Tudo foi pago.
Ele é o nosso sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote que não tem início. Ele foi citado lá no Antigo Testamento, ninguém sabe como que ele chegou ali. E também ninguém sabe onde que ele foi. É um sacerdócio sem início e sem fim. Para sempre. É aí que a nossa esperança está firmada, meu irmão. A nossa confiança, a nossa esperança, a nossa certeza não está enraizada, ancorada nas nossas atitudes, nas nossas qualidades, mas na promessa de Deus, na sua palavra imutável, no juramento de Deus, no seu caráter imutável, santo, misericordioso, amoroso, que nos vendo como pecador, fez tudo isso por nós. Correr para Cristo, meu irmão, é a nossa única opção, é o nosso único refúgio. Eu vou lhe dar um conselho e eu encerro aqui. Se eu pudesse lhe dar um conselho, que você pedisse em todas as suas orações, todos os dias, se você tivesse que falar uma única coisa para Deus, você deveria pedir: Deus, faz de mim uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu preciso amar esse homem. Eu preciso amar esse nome mais do que tudo na minha vida. Idolatria, meu irmão, não é fazer a gente diminuir, se livrar da idolatria, não é fazer a gente diminuir o nosso amor pelas coisas do mundo, mas aumentar o nosso amor por Cristo, elevar o nosso amor por Deus. Devemos amar a Deus mais do que as coisas do mundo, não diminuir o seu amor pelas coisas que você supostamente está idolatrando, porque se você diminui o seu amor por uma coisa, você vai se substituir por outra. Então, aumente o seu amor por Jesus, eleve o nível de relacionamento com Ele, de amor por esse nome. Corra para Ele toda vez que você sentir medo, corra para Ele toda vez que você se sentir culpado, corra para Ele toda vez que você pecar, que você vacilar, que você tropeçar. Peça para Deus: Deus, me faça apaixonado por Jesus. Eu preciso amar esse homem, preciso amar esse nome mais do que tudo na minha vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91. Percussor, que foi à nossa frente. Que foi esse véu que se rasgou? Salmos 24. Levantai as vossas cabeças. Levantai as vossas cabeças, entradas eternas, porque é chegado o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele foi à nossa frente e abriu o caminho. Eu imagino os anjos olhando e está chegando aquele homem, um homem, como um cordeiro que foi morto, e os portais eternos foram abertos, para que ele entrasse e ficasse à direita de Deus, garantindo a nossa salvação. Eu tenho dificuldade com pessoas que não têm certeza da sua salvação. Tem dificuldade. Porque uma pessoa que não tem certeza da sua salvação é porque ela não confia em Deus. Acredita que Deus pode fazer todas as coisas, mas que Deus não pode garantir a sua salvação. Irmão Rogerinho, o que pode fazer tu perder a tua salvação? Alguém aqui pode me dizer o que pode fazer você perder a sua salvação? Por quê? O que tu vai fazer para te perder a tua salvação? E tu acha que tu vai fazer isso?
Por que tu acredita que não? E tu acha que tu cometeu, existe algum pecado que tu possa cometer que Deus não pode te perdoar? Ou tu acha que existe a possibilidade de tu blasfemar contra Deus? Porque se eu achar que existe algo que eu posso fazer contra Deus para perder a minha salvação, é porque eu nunca tive certeza da minha salvação. Na verdade, eu nunca acreditei de verdade em tudo isso. Mas se realmente você crê no seu coração que Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Porque se você não tem essa certeza, é porque realmente você nunca creu. É muito triste perder a alegria da salvação. Quando Davi pecou, o que é que ele falou? Torna a dar-me a minha salvação? Não. Torna a dar-me a alegria da minha salvação. Uma pessoa que não tem a certeza da sua salvação é uma pessoa que perdeu a alegria da salvação. A coisa que pode nos trazer mais alegria neste mundo, irmão, é a alegria da nossa salvação. Porque quando nós temos a alegria da nossa salvação, o mundo pode cair à nossa volta. Pode acontecer a enfermidade que for, nós podemos perder o que for, mas a alegria da salvação vai nos manter sempre de pé. A certeza que nós temos um refúgio, um Deus forte e poderoso, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E que ele disse um dia que se você cresce nele, você herdaria a eternidade. Como é triste essas pessoas que acham que ele foi salvo, mas não foi salvo para sempre. Como eu não posso ser salvo para sempre? Eu tenho dificuldade com essas pessoas. Eu penso, meu Deus, crê tão pouco em Deus e não acredita que Deus é todo poderoso como tudo. Corre atrás de tanto milagre, para ver milagre, para que Deus confirme. Não quero. Se Deus já prometeu para você, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar lugar para vocês. Ou você acha que ele não foi preparar um lugar para você? Se você acha que existe uma possibilidade de você perder a sua salvação, se você cometer algo que Deus não vai perdoar, que você vai fazer algo que vai tirar você do caminho de Deus, é porque você não confia tanto em Deus assim. Porque se você confirma, quer dizer, levante a cabeça. Porque Ele é a base da sua perseverança. Isso vai fazer nós perseverar até o fim. Porque se não for essa confiança na promessa de um Deus que não muda, você não tem perseverança nenhuma. Mas se você tem essa confiança, nós iremos perseverar até o fim, com toda certeza no mundo, amém? Vamos nos colocar de pé? Isso tem que fazer uma igreja forte, irmão. Isso tem que nos fazer forte em Cristo Jesus. Isso tem que nos fazer mais santos, isso tem que fazer nós amar mais a Jesus, isso tem que fazer nós nos apaixonar mais por Jesus, isso tem que nos fazer mais poderosos em Cristo. Porque se nós não tivermos essa certeza, sou muito frágil, a fé é muito frágil, irmão. Mas uma fé inabalável, uma fé que confia que Deus disse, o lugar está preparado. Tenho certeza disso. Vocês foram salvos e vocês vão ser salvos para sempre. A vida de um salvo é alegre. A vida de um salvo tem que ser alegre. O salvo tem que ser as pessoas mais felizes do mundo. Independente das aflições, independente de qualquer coisa, isso tem que nos fazer felizes. Tem um recado ali, 22 de julho, às 20 horas, culto de casais. Diga sim, todos os dias. Amém? Possamos estar aqui, irmão. Mais um momento para nós estarmos como casais, firmados em Cristo,
Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. O Senhor jurou pelo seu próprio nome, o Senhor jurou pela sua própria palavra, e isto não existe nada mais poderoso do que isso. Porque tudo pode passar, mas a sua palavra, as suas promessas jamais passarão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, quando às vezes duvidamos da certeza da nossa salvação, Senhor. Eu acho que não existe blasfêmia maior do que isso contra Deus, quando duvidamos disso. Quando não temos certeza que o Senhor irá cumprir a sua promessa sobre nossas vidas, Senhor. Nos perdoa, Senhor. E enche o nosso coração de fé para continuarmos nos alegrando, Senhor, com as tuas promessas. Que o Senhor foi preparar um céu para nós, novos céus e novas terras, Senhor. Um lugar, Senhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais perda, não haverá mais morte, não haverá mais dores, mais doenças, Senhor. Ó, Senhor, obrigado, Senhor. E acima de tudo, Senhor, o Senhor vai estar lá, Senhor. Vai estar de braços abertos, com um sorriso nos lábios, e dizer para nós: que bom que vocês acreditaram nessa certeza. Que bom que vocês acreditaram nisso. E nós queremos estar lá, Senhor. Sim, nós queremos e temos certeza que estaremos lá, Senhor. Porque nada pode nos separar do teu amor, Senhor. Nada nesse mundo pode nos separar do teu amor. Nem a morte, que é o nosso maior inimigo, aquele que será vencido um dia por todos nós. Nem isso vai nos separar do teu amor. Nem isso vai nos separar do céu, da eternidade. Porque um dia estaremos todos juntos, Senhor. E estaremos alegres e diremos: como foi bom ter certeza da nossa salvação. Como foi bom acreditar que o Senhor nos salvou e nos salvou para sempre. Sim, vai ser para sempre, que vai ser eternamente, irmão. Viveremos a eternidade salvos em Cristo Jesus para sempre. E o mal jamais nos afetará. Então, obrigado, Senhor, pela tua tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Só o Senhor poderia nos salvar de algo tão terrível que estava preparado para todos nós. Mas o Senhor nos amou antes que nós ainda o amássemos. E nós te damos graça por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês.